Olá, amigos do Brand Time! Se vocês mergulharem na história da humanidade, vocês logo descobrirão que não há passado em um dia em nosso planeta em que as pessoas não guerreassem. Desde tempos imemoriais, a humanidade resolve conflitos na força e com armas. No entanto, a necessidade de alcançar uma superioridade sobre as tropas do inimigo serve como estímulo constante para a criatividade. Mas se vocês acham que as pessoas se limitam à criação de equipamentos e armas incríveis, então vocês estão muito enganados. Hoje, vamos falar sobre as unidades militares mais incomuns, sobre as quais vocês provavelmente nunca ouviram falar. Vamos lá! Gigantes de Potsdam. O 6º Regimento de Infantaria da Prússia foi fundado em 1675 e por muito tempo não tinha nada de especial. Tudo mudou em 1713, quando o rei prussiano Frederico Guilherme I subiu ao trono e decidiu fortalecer as forças armadas do reino. Ele aceitou mais de 40 mil mercenários no seu exército. E é aí que começa a parte interessante. Ele escolheu soldados com alturas acima da média. A altura mínima que os recrutas do regimento poderiam ter era de 1,88 m. O soldado mais alto se elevava acima do resto. Sua altura era de 2,17 m. Como você pode imaginar, do ponto de vista militar, era muito impressionante ter uma formação armada conhecida como Gigantes de Potsdam. A população local chegou a chamá-los também de caras altos. As informações sobre o regimento são bastante controversas. Algumas fontes afirmam que a altura acima da média dava uma vantagem estratégica e facilitava recarregar armas de recarga frontal, por exemplo. Outros acreditavam que o regimento era inútil e a maioria dos soldados não estava apta para o serviço por causa de seu tamanho exagerado. Seja como for, a surpreendente altura do regimento faz com que ele seja um dos mais incomuns do mundo. Filthy 13. O exército sobre o qual falaremos agora tornou-se uma inspiração para muitos livros e filmes. Isso não é nada surpreendente, dada a reputação de seus soldados. Filthy 13 foi o apelido dado à primeira seção da sede regimental do 56º Regime de Paraquedistas do Exército dos Estados Unidos. Eles participaram de uma empreitada europeia durante a Segunda Guerra Mundial. Os soldados do Filthy 13 não davam a mínima para as regras militares e para a disciplina. Eles passavam todo o tempo fora do campo de batalha bêbada, se metendo em brigas. Eles ficavam sem tomar banho durante semanas, pois usavam toda a água fornecida para cozinhar. Todos os soldados que eram muito mal disciplinados e incontroláveis eram enviados para a unidade dos Filthy 13, que apesar do nome, às vezes incluía até 18 pessoas. Esse grupo especial de militares era mantido longe de todos os outros soldados, de modo que a sua indisciplina não se espalhou pelo regimento como uma doença. Você provavelmente deve estar se perguntando o que esse regime tinha de tão especial para que as pessoas fechassem os olhos para os absurdos que eles faziam, não é mesmo? O que acontece é que essa unidade militar especial era encarregada das tarefas mais perigosas e difíceis. Eles eram os responsáveis de fazer sabotagens e destruir estradas, rodovias e pontes no território do inimigo para impedi-los de avançar. Bruxas da Noite. No dia 9 de outubro de 1941, o Comissariado de Defesa do Povo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, recebeu a ordem de formar o Regimento Aéreo Feminino da Aviação do Exército Vermelho. Foi então que surgiu o 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos da Guarda. As pilotas do sexo feminino logo receberam dos alemães o apelido de Bruxas da Noite, por causa de sua coragem e destreza. A principal característica do regimento era que não havia homens nele. As mulheres ocupavam absolutamente todos os cargos, desde mecânicas e técnicas até navegadoras e pilotas. Eram todas mulheres. Parece difícil de acreditar, mas durante os combates, as pilotas do regimento realizaram um total de 23.672 operações aéreas. Os aviões ficaram no ar um total de 1.191 dias inteiros. No total, mais de 3.000 toneladas de bombas foram lançadas e 811 incêndios e 1.192 grandes explosões foram causadas por essas mulheres. 10.000 imortais.
As primeiras tropas que receberam o apelido de imortais foram descritas por Heródoto no século 6 a.C. Esse antigo historiador grego chamou 10.000 imortais as tropas de elite persa. Por quê? Porque o número de soldados não importava o que acontecesse, não mudava. Os imortais sempre foram exatamente 10.000. Se uma pessoa morresse ou adoecesse, ela era imediatamente substituída por um soldado saudável. Outra coisa impressionante é que o destacamento imortal era formado apenas de medos, persas e elamitas. Além disso, os primeiros 1.000 soldados incluíam pessoas exclusivamente da nobreza. Eles eram a guarda pessoal do rei. Para entrar para essas tropas, os homens começavam a treinar já na infância. Eles tinham que saber empunhar uma lança, atirar um arco e montar um cavalo com extrema habilidade. Exército Fantasma. Às vezes, a guerra obriga as pessoas a tomarem medidas desesperadas. Foi assim que no verão de 1944, o Exército dos Estados Unidos decidiu formar uma unidade militar de artistas, desenhadores e especialistas em efeitos sonoros. No entanto, se você acha que eles pegaram em armas em lugar dos seus cavaletes, está enganado. A explicação para esta seleção tão incomum de soldados era a necessidade de formar um exército fantasma. Eles usavam tanques e jipes infláveis, faziam vários efeitos sonoros e outros truques. Tudo isso para enganar os alemães, para dar informações falsas sobre o tamanho e a localização das forças aliadas. Surpreendentemente, o Exército Fantasma acabou participando de mais de 20 missões. Seus soldados demonstraram uma incrível habilidade artística e uma fantástica capacidade de criar ilusões. Os artistas e ilustradores faziam manequins vestidos com uniformes falsos. Os engenheiros de som transmitiam mensagens de rádio falsas e os atores espalhavam desinformação esperando que fosse interceptada pelos espiões inimigos. Bom, isso é tudo por hoje, turma. Nos vemos em breve. Tchau!